Olá, Júlio. Menina! Estamos no fim de semana das eleições no Brasil e, mesmo quem não segue a atualidade internacional, acho que neste caso, pelo país irmão, tem um interesse particular em perceber como se vai desenrolar este movimento eleitoral, não é? Sendo que temos aqui um candidato polémico, equiparado a Trump. Bolsonaro não tem definitivamente o apoio de muitas mulheres e nem de minorias, não é? Tivemos uma gigante manifestação nas ruas do Brasil contra Jair Bolsonaro. A verdade é que nos últimos dias ele subiu 4 pontos percentuais. E estamos a falar de uma sondagem há 4 ou 5 dias que já registava 31% das intenções de voto. E um dado mais perigoso, que era, se não estou em erro, pela primeira vez, dando como possível vencedor na segunda volta. Que é sempre algo que está em aberto, não é? Sim, como a Inês compreende, ser o mais votado na primeira volta, claro que as pessoas, quer dizer, os apoiantes ficam todos contentes, não é? Os que não são ficam desagradados, mas imediatamente pensam, mas espera, na segunda volta são só os dois mais votados. E a soma de todos os outros é superior. E, portanto, nunca pior. Na segunda volta cá o esperamos. Se eu não estou enganado, pela primeira vez a sondagem, dizendo, e na segunda volta, como é que irá votar com apenas estes dois, pela primeira vez dizia que ele estava à frente do candidato Haddad. Não é? E isso, não quero ofender ninguém, há ouvintes nossos que estarão, de uma forma mais que legítima, ansiosos pela vitória de Bolsonaro. Eu não estou, e isso é que me assustou. Bom, e era o que eu ia dizer, para quem não está com Bolsonaro, pode servir como um alerta, não é? Pode, mas, como sabe, o meu pessimismo é proverbial. Mas esta coisa das sondagens, um homem que está a ser tão violentamente, não estou a referir-me ao atentado, pronto, que presumo que todos nós condenamos. Ponto final, parágrafo. Mas um homem que está a ser tão violentamente atacado, um homem que acho que é justo até dizer que quem tem sido praticamente até o movimento ponta de lança de resistência à sua candidatura é um movimento feminino. Foram justamente as mulheres que Exato, convocaram esta manifestação gigante. Mas não nos podemos iludir, que é, há outros tantos milhões que estão em casa, não estão em manifestações, mas depois vão votar. E, curiosamente, as intenções de voto subiram junto do público feminino. Aí está. Em relação ao Bolsonaro, sim. O que parece surpreendente. E depois, nestas sondagens, há sempre um efeito que é, quando alguém é caracterizado como extrema-direita, etc., mais isto e mais aquilo, em geral, os números da sondagem são inferiores à realidade. Porque há pessoas que não se sentem à vontade para admitir que apoiam esse tipo de candidato. Mas depois vão votar nele. Não é? E por isso é que eu lhe digo que neste momento o horizonte é muito nublado, para quem pensa como eu, e como a Inês, o horizonte é muito nublado quanto ao resultado das eleições no Brasil. Se no caso de Trump, acho que podemos dizer que tivemos uma surpresa, não é? Porque, e perdoem-me os que apoiam Trump e que gostam dele, mas na altura o facto era só anedótico, não é? Parecer-nos que algum dia aquele homem seria o presidente dos Estados Unidos da América. A verdade é que acordámos uma manhã e ele era o presidente dos Estados Unidos da América, não é? Portanto, a partir daí percebemos perfeitamente que outras réplicas seguem, não é?
Estamos na era dessas réplicas, estamos não é? em pleno furacão populista. Estamos olhando para a Itália. Exato. E agora, para o que se passa no Brasil, sendo que eu acho que no caso de Bolsonaro ainda é mais gritante, porque as intenções dele e as ideias dele não podem estar mais às claras, não é? De maneira nenhuma, não é? Depois até dir-me-ão, mas isso é de sumenos. Será, mas a própria deselegância graça, não é? Há dias atrás, o Sr. Salvini, perante qualquer coisa que o Sr. Juncker disse que não lhe agradou, disse que só falava com pessoas sóbrias, não é? Todos nós sabemos dos boatos, dos boatos sobre Juncker, não é? Pronto. Mas dizer isto é de um mau gosto atroz, é de uma arrogância atroz, não é? E, portanto, eu devo-lhe dizer, aliás, que tive o prazer de apresentar um livro sobre os anos de Trump, de Eduardo Paz Ferreira, na Bertrand, do Bom Sucesso, e o livro é magnífico pela maneira como explica, desde logo, as relações entre os poderes políticos e o poder económico. Não é? Porque nós verdadeiramente não nos apercebemos de como grande parte dos poderes políticos estão completamente nas mãos dos poderes económicos. E olha, no Brasil já li artigos a dizer que os empresários preferem Bolsonaro. Não é? Portanto, a finança... É, porque o poder económico deixa muitos ideais de fora, não é? Oh, minha querida, o poder económico, por definição, com honrosíssimas exceções, que as há, até há patrões de determinadas empresas que dividem os lucros todos pelos empregados, não estou a dizer, mas são exceções. Numa sociedade capitalista, há um princípio básico, que é o lucro. Para uns lucrarem, outros têm que perder. Não podem perder tudo, porque se perdem tudo, depois não podem continuar a consumir. Não é? Mas, portanto, o poder económico é evidente que apoia aqueles que lhes dão mais garantias. Não sejamos ingênuos. É assim que as coisas se passam. Não é? E o livro mostra isso muito bem, porque fala por exemplo, de Davos, das reticências de Francisco, não é? Que recusa os convites para lá ir e manda umas cartas, não é? A dizer... Também temos que pensar nas desigualdades e na pobreza. Isto não é uma inevitabilidade, mas o que precisamos é nos organizar de outra forma, não é? E em que depois se diz, e na minha opinião muito bem, que quem pensa que o Trump caiu do céu aos trambolhões e que não traduz qualquer coisa está enganado. Trump conseguiu uma coisa que, a priori, nos poderia fazer rir, porque se alguém sempre fez parte daquilo que se convencionou chamar o establishment, foi Trump. Trump chegou a apoiar campanhas políticas da senhora Hillary Clinton, que também está longe de ser uma pessoa alheia à alta finança. E Trump conseguiu apresentar-se aos americanos como o fulano que ia limpar o pântano em Washington. Sim, mas não se esqueça de uma coisa muito importante. Trump tinha uma construção mediática prévia, não é? Coisa que Bolsonaro não tem. Trump estava nos mídia muito antes de todos os outros. E soube usá-los. Claro, era uma figura pop, não é? Mesmo que fosse para o gozo, mas era uma figura pop, não é? Aí está, não é? Bolsonaro é um militar, não é? E claro que se tornou também, à força das suas posições polémicas, tornou-se uma figura mediática, mas não fez essa construção. Eu penso que há muito pouca gente no Brasil que não saiba quais são as ideias de Bolsonaro. Sim, até em Portugal, não é? Até em Portugal. Agora, depois lá vem uma coisa que, na minha opinião, cada vez se tornará mais aguda na tomada de decisão por parte das pessoas.
Quando as pessoas se sentem muito inseguras, ficam dispostas a abdicar. Sim, vergam pelo medo. Exatamente. Sim. Não é? E, portanto, a nostalgia de a insegurança pode diminuir, há pulso firme, etc., etc., faz com que, sobretudo, se não pertencem aos grupos que já foram focados, para não dizer atacados por uma pessoa como esta, é muito mais simples ter a nostalgia. Por exemplo, eu ouvia uma pessoa, e isto é perigosíssimo, este tipo de raciocínio. Eu ouvia um homem brasileiro, obviamente um homem com estudos, a dizer: não, isto não está bem e, portanto, é preciso experimentar uma coisa diferente. Se na realidade ele for mau, não há problema nenhum, nós vimos outra vez para a rua, pômo-lo fora como pusemos a Dilma e tal. As coisas não são assim tão lineares, sabe? Porque há pessoas que, depois de estarem no poder, tornam muito difícil serem removidas do poder. Sabe, mas isto tudo, confesso-lhe que me espanta ainda mais, e o caso de Itália não é assim tão flagrante, porque também não está tão mediatizado, não é? Não tem o poder que tem um Trump nos Estados Unidos, não é? Como é que, olhando para os Estados Unidos, e quase todos, ou uma boa parte de nós, ainda pergunta como é que isto foi possível, não é? E nós vemos a ação, pós-ação de Trump e pensamos, até quando é que este homem vai estar no poder, não é? É verdade. A América pergunta como é que isto é possível, não é? Como é que isto foi possível? Como é que isto é possível no dia-a-dia? Isso é verdade. Mas se o crescimento económico se mantiver, em Claro. 2020 é perfeitamente provável que ele seja reeleito. E estamos a falar de uma pessoa, porque depois é assim, isto também mostra as questões que verdadeiramente importam às pessoas. Se houvesse um mínimo de decência, atenção, eu ainda não sei o resultado das investigações do FBI, se é que haverá um resultado palpável. Mas pronto. Aquilo que neste momento opõe o candidato apoiado por Trump ao Supremo a uma mulher que denunciou uma tentativa de violação na universidade. Isto, em termos éticos, é complicadíssimo. Se provar que aquele homem, ou se provar que ele fez aquilo, o que me parece difícil, mas se provar que ele mentiu quando esteve a falar com os senadores, este homem não pode ir para o Supremo Tribunal. Não faz sentido. Ou não faria até há uns tempos. Ou não faria, mas pronto, não é? Tudo bem. Mas é claro que uma pessoa agora já não se surpreende com nada. Já estamos quase dessensibilizados. Mas ver Trump, enquanto a investigação decorre, a imitar esta professora universitária, fazendo pouco dela e arrancando gargalhadas a milhares de apoiantes, uma pessoa pergunta-se onde é que chegamos? E ainda assim... Claro está. Porque, em primeiro lugar, vamos ser honestos e não poupar nas palavras, quem está num comício daqueles assiste a uma javardice daquelas. Porque é uma javardice. Para além de ser uma pressão política sobre a investigação. Mas não interessa, não estou a falar disso. Que é uma mulher que tem o direito de se queixar e de ser levada a sério. Posso estar a mentir, não estou a dizer que não. Mas tem o direito de se queixar. Tem o direito de ser tão levada a sério como o senhor do outro lado que diz que nunca na vida na universidade ficou podre de bêbado, etc, etc, etc. O presidente dos Estados Unidos imita,
Ridiculariza. E nós pensamos assim, mas então não pode haver mulheres naquele comício. Há centenas de mulheres que estão à gargalhada enquanto ele faz isto. É isso que é difícil de perceber. O que significa que, em termos éticos, por aí não vamos lá. O núcleo duro está todo, e a Inês assiste a isso todas as semanas em entrevistas, o núcleo duro está todo no mesmo registro. Tudo o que dizem dele é fake news. Agora dizem que ele fugiu aos impostos, mais a família toda, é fake news, ponto final. Portanto, acabamos em quê? Se há mais dólares no bolso em 2020, com o sistema eleitoral, é isso que vai pesar. com o sistema eleitoral americano, ele pode perfeitamente ganhar outra vez. E no Brasil a mesma coisa. Torna a ter menos votos, muito provavelmente, para não dizer seguramente, do que quem concorrer contra ele, mas com o sistema eleitoral americano ganha. Ponto final, parágrafo. Mas aí já não acordamos com o espanto todo. Isso não. Isso não. Bom, e a propósito das eleições no Brasil, hoje trouxemos aqui uma letra que eu gosto especialmente, do Caetano Veloso em parceria com o Gilberto Gil, canção que foi escrita em 1968, em pleno movimento tropicalista, e canção essa que foi depois cantada por Gal Costa, que se chama Divino Maravilhoso, e que tem um refrão que me ficou para sempre na cabeça. Acho que podemos ver, neste caso, ouvir a letra, não é, Júlio? Isto reza assim. Atenção ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe e para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem, atenção para o samba e exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto, atenção ao pisar o asfalto, o mangue, atenção para o sangue sobre o chão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. E é esse refrão que é belíssimo, esta ideia de tudo ser perigoso e ao mesmo tempo divino, maravilhoso. É preciso estar atento e forte e não temos tempo de temer a morte, não é? No fundo, é preciso viver, estar em alerta, mas não descurar o belo, não é? Que nos acompanha. Isto eu ia dizer um momento, e era uma perfeita parvoíce, não é? Ou se quisermos, é um longo momento. Porque nós estamos a falar de um período longo de falta de democracia política no Brasil. Estamos a falar de uma canção com 50 anos, precisamente, não é? Mas estamos a falar de um período em que os militares tomaram o poder, não é? E durante longos anos, a Revolução, o golpe, foi em 1964, não é? E isto foi até 85. Portanto, não é brincadeira nenhuma, são 21 anos, não é? Pronto. Depois há aqui várias questões que se cruzam. A Inês já falou do movimento tropicalista. É curioso verificar que, pronto, peço-lhe desculpa estar a dizer isto é a sua área de expertise e não a minha. O tropicalismo teve problemas dentro da própria música brasileira. Porque era um objeto tão estranho, não é? Aí está. Isto fez-me lembrar, sobre certos aspectos, o que aconteceu com Bob Dylan. Porque o tropicalismo não era abertamente um movimento de canção de protesto. Abertamente. Era um movimento psicadélico, psicotrópico. E que dizia, no fundo, que por uma modificação estética, ou seja, do tipo de música, não é? Já se estava também a tentar provocar uma modificação na sociedade em geral, incluindo em termos políticos. E a própria Gal Costa, é uma história que eu não conhecia e fiquei deliciado. A Gal Costa aceitou cantar a canção, mas disse:
eu quero cantar esta canção de uma maneira completamente diferente. A Gal Costa tinha uma imagem nessa altura de sentada calmamente numa cadeirinha a cantar a bossa nova. E vai cantar no festival esta canção com uma cabeleira à Angela Davis. Curioso. E cantando, Davis, sim. E cantando com um estilo que não era o estilo de Gal Costa e que surpreendeu o público. O público dividiu-se completamente, não é? Porque ela cantou com uma força tremenda. Júlio, repare que 50 anos depois o tropicalismo ainda nos parece algo inovador. Exatamente. Porquê? Por exemplo, olha, e lá está a velha história também do Dylan, e eles foram buscar as guitarras elétricas, a cultura pop-rock americana, ou seja, quem os queria atacar dizia, mas estes tipos ainda por cima estão a render-se aos americanos que foram os que apoiaram o golpe militar. Não era assim tão simples. Na realidade, veja, desde logo, esta letra é uma letra tão evidentemente, como dizem os franceses, sournoise, ou seja, subtil, mas sabendo o que é que queriam com isso, que no Festival de 1968 há uma canção que ficou famosa, não pelo seu título original, de um homem chamado Geraldo Vandré, que se chamava Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, mas que ficou conhecida como Caminhando. Ora bem, soube-se depois que o governo deu ordem para que essa canção não ganhasse. E agora veja como pode haver situações terríveis. Que canção ganhou? Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim. Tom Jobim, sim, ouvi essa canção esta semana. E agora aconteceu uma coisa que nos aperta ao coração, que é, a malta toda percebeu que tinha havido trafolhice e, portanto, um homem como Chico Buarque, que escreveu A Construção, que escreveu O Cálice, que é uma canção genial na maneira como é impossível não ver ali a posição política, não é? Porque há o cálice com o sangue de Cristo e depois aquele repetido do coro cálice. Cálice é censura. É contra isso que ele está a revoltar, não é? E não é a única coisa do Chico que é feito dessa maneira, não é? Quer dizer, Chico foi um homem que teve canções proibidas, até aqui em Portugal teve canções truncadas, etc. E então, os cronistas dizem que era de partir o coração ver Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim a serem veiados por terem ganho. Não por eles, mas porque não tinha ganho a canção que toda a gente achava que era a melhor, mas que tinha sido proibida. Isso também aconteceu com Elis Regina, não é? Acusada de apoiar a ditadura militar, quando no fundo tinha amigos que estavam presos. Exatamente. Lembra-se que nós, inclusive, fizemos um programa com aquela canção da Elis, não é? Em que se fala do Carlitos e em que o autor falava do irmão de um oposicionista que tinha sido obrigado a pôr-se ao fresco do Brasil antes que acontecesse qualquer coisa chata e tal e tal. Portanto, isto foi muito complicado. Os artistas, por estarem também tão facilmente expostos, eu acho que por vezes devemos ter sido, ainda somos agora, mas nessas alturas tão particulares políticas, nós teremos sido muito injustos com eles porque forçosamente queríamos colá-los a uma facção ou outra. É verdade. E qualquer pequeno deslize, não é? Era visto de uma forma injusta, no caso da Elis, não é? Que estava do lado dos seus amigos presos. Aliás, e eu sei que nós falámos disso no programa, houve jornalistas que a desgraçaram. É verdade. E que acabaram a pedir-lhe desculpa, não é? A dizer,
nós não tínhamos. Mas veja, por exemplo, nessa canção que ficou em segundo lugar, como é que os militares podiam tolerar isto? Só lhe vou ler um bocadinho. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Quer dizer, oh meu amor, não é? Quer dizer, se a nossa Simone dizer quem faz um filho fala por gosto, deu uma confusão desgraçada neste país, agora imagine uma ditadura militar com uma letra destas. E, portanto, a ordem veio, não é? E depois há aquele milagre não da multiplicação dos votos, mas da anemia dos votos, não é? E uma canção que ganhou passa para segundo lugar. E, no caso do movimento tropicalista é muito engraçado, porque o movimento tropicalista parte de uma base estética, parece-me, não é? Sem grandes... Assim, sem grandes preocupações políticas, aparentemente, não é? Disfarçado com a questão estética, psicadélica, mas no fundo estava lá essa preocupação social, política. Repare que a Inês, com a maior das naturalidades, empregou um verbo delicioso que diz tudo. Disse disfarçado. Claro. Isso é uma maneira inteligente de dar a volta à questão, não é? Veja, eu fui buscar... Legítima. Legítima. Porque... Eu fui buscar uma coisa sobre o tropicalismo. Porque, como lhe disse, não domino o tema. E eles dizem assim: o tropicalismo foi um movimento musical que também atingiu outras esferas culturais. As artes plásticas, o cinema, a poesia, que surgiu no Brasil no final da década de 60. E o marco inicial foi o Festival de Música Popular realizado em 1967 pela TV Record. Cá está. O tal festival. Sim. O tropicalismo inovou também ao possibilitar um sincretismo entre vários estilos musicais, como, por exemplo, o rock, a bossa nova, o baião, o samba, bolero, entre outros. As letras das músicas possuíam um tom poético, elaborando críticas sociais e abordando temas do cotidiano de uma forma inovadora e criativa. Críticas recebidas, cá está. O movimento tropicalista não possui como objetivo principal utilizar a música como arma de combate político à ditadura militar que vigorava no Brasil. Por este motivo foi muito criticado por aqueles que defendiam as músicas de protesto. Os tropicalistas acreditavam que a inovação estética musical já era uma forma revolucionária. E era ao ponto de perdurar até hoje. Essa é a importância deste movimento, não é? 50 anos depois, mais de 50 anos, continuamos a vê-lo como um movimento inovador. Querido, e quando a malta olha para trás, vê uma lista dos principais representantes e diz assim: mas como é que pode passar pela cabeça de alguém que esta gente estava nas tintas, ou pior ainda, podia ser cúmplice? Temos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, os Mutantes, pois, Jorge Ben, a Betânia. Por amor de Deus! Em 68, não é por acaso que os Mutantes põem cá fora um disco que se chama Pão e Circo. É, Pânis e Circenses. Circenses, não é? Que diabo! E uma pessoa vai ver as músicas e diz: irra! Isto evidentemente é político. Não é? Agora, muito inteligente disfarçá-lo como um movimento estético, artístico. Eu acho, repare, estamos a viver uma altura, nesse tempo, não é? Uma altura condicionada a vários níveis. Sabemos que se formos pela via mais óbvia e legítima, mais uma vez, que teremos ecos disso. Por outro lado, se tentarmos contornar esse óbvio e se escolhermos a via plástica, artística, estética, psicadélica, vamos conseguir com isso frutos. E a verdade é que 50 anos depois, estamos aqui a falar do movimento do tropicalismo. Sim. Como algo que marcou a história da música, e da arte. Não é? Veja, pronto. É evidente que a canção do Chico, não é? Do Cálice. Não, do Cálice, não é? É talvez, digamos assim, uma das mais conhecidas
em termos de ser claramente uma música da resistência. Mas veja, o Apesar de Você, que também é citado, não é? Veja isto. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Quer dizer, isto não é nenhuma canção entre um homem e uma mulher que estão a discutir. Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. E agora repare, no fundo, a esperança desta canção. Apesar de você, que é o título da canção, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir, quando o galo insistir em cantar, água nova brotando, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai-se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso cor a cantar na sua frente? Mas o que é isto? Isto é uma canção de protesto. Absoluta. Óbvia, não é? Não é? Óbvia, sim. E que vai por aqui fora, e quando chegar o momento, esse meu sofrimento... Agora repare nisto. Esse meu sofrimento vou cobrar com juro. Isto é típico Chico, não é? Juro, sim. Ele sim, brinca sim, com as sim, palavras. sim. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Irra! Como é que não o prenderam no dia seguinte? É um autêntico milagre. Porque o que ele está a dizer é: vocês vão cair antes do que pensam. E atenção, que há aqui uma coluna de deve haver e eu vou cobrar isto tudo com juros. Isso normalmente é uma esperança um bocadinho exagerada, não é? Mas enfim, é a noção clara que esta gente, às vezes de modos mais ou menos sinuosos, esta canção do Chico, para lhe falar com toda a franqueza, ele pode ter explicado a toda a gente e mais alguém que estava a falar de uma mulher que o tratava muito mal, não deve ter convencido 1 em cada 100.000 brasileiros, não é? Isto é óbvio de que é que se está a falar, não é? E quando você dizia da Elis, o bêbado e equilibrista, não é? Eu trouxe, fui buscar à pasta do Amoré. E lá está escrito: fazia reverências 1000 para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfil, que era o tal tipo que tinha abandonado o país, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente, a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se machucar, azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo o artista tem que continuar. Isto é de 79. E isso não era de alguém que se estava a marimbar para, Pois não. para a questão política, nem que estava do lado da ditadura militar, não é? No caso desta letra em particular, do Divino Maravilhoso, nós temos aqui algo mais abstrato, não é? Não temos aqui uma canção típica de intervenção, temos algo abstrato que nos alerta para a beleza do mundo, no fundo para a benção de estar vivo. É um exercício um bocadinho quase zen, não é? Tudo é divino, maravilhoso, mas é preciso estar atento e forte. E não temos tempo de temer a morte. O que é uma frase que não deixa dúvidas, não é? Ou seja, temos que estar... Tudo é muito bonito, mas nós temos que estar em alerta, não é? E não temos tempo de temer a morte, quer dizer, não é para todos. Temos que estar preparados, no fundo, não é? Os que forem capazes disso, sim, Inês, claro, não é? Claro. Vamos ver. A cobardia costuma ser muito vantajosa para a saúde das pessoas, sabe? Poupamos-nos.
poupamos-nos. Aos combates, Pronto. sim. E há outra questão que é, de vez em quando, nós temos ideias preconcebidas, pré-concebidas e enganamos-nos. Porque há gente que está sempre a fazer peito e quando elas doem, fogem pela primeira viela à esquerda. E há outros que têm grandes dúvidas e que na altura marcham. Dão o peito. Um dia destes eu revia o filme sobre a marcha em Selma, nos Estados Unidos, pelos direitos civis, e pensava para comigo, eu não conseguiria fazer isto, não é? Quer dizer, estar numa ponte, de braço dado com os outros, sabendo que aquela polícia vai carregar e vai bater até cair, ainda por cima nós defendendo uma posição de não agressão absoluta, portanto, sabendo que só vamos apanhar, ser presos, etc. E eu pensei, isto não é para todos. E, Claro, portanto, que, quando claro se que no diz, momento a união não, faz a força e é verdade, não é? Imagino que se filha, possa está sentir bem, algo mas muito especial acredito, quando estamos... mas, por exemplo, voltar no dia seguinte, sabendo que vai acontecer exatamente Claro, a mesma coisa, claro. é por isso que eu tenho uma admiração espantosa por essas pessoas. E por isso, quando se diz não temos tempo de temer a morte, quer dizer, realmente há qualquer coisa que nos chama, não é? Nem mais nem menos do que a liberdade. E, portanto, no fundo, o que se está a dizer é, idealmente, nem sequer há tempo para ter medo. Mas esta letra é maravilhosa porque, repara, este alerta é diluído pelo anterior, tudo é divino, maravilhoso. Que, curiosamente, para alguns, depois sabe como é, não é? Depois toda a gente interpreta. Alguns interpretam esse divino maravilhoso como uma canelada ao discurso oficial da ditadura, que dizia que estava tudo bem. É curioso, não é? Não, Tanto faz. eu acredito, não, mas acredito que sim. Ao mesmo tempo, é uma. Se voltarmos a olhar para o movimento como algo estético, psicadélico, não é? O psicadelismo olhava para o belo, qualquer que ele fosse, não é? Ou, eles viam-no de uma maneira muito particular, não é? Portanto, por aí tudo era divino e maravilhoso, até sob o efeito de drogas, não podemos esquecer isso. Também, não é, Júlio? Sim, sim, Nesta mas altura, estamos a falar de 1968, o psicadelismo, e, portanto, com muitas drogas associadas, tudo era divino e maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, era um alerta constante, não é? Porque havia outros valores muito mais importantes. Pois, repare como há um balanço constante. Quando ele diz, atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, e a seguir diz logo, para esta escuridão. Claro. Pois é. Por isso é que estas... Atenção para o sangue sobre o chão. Que sangue é este? O sangue derramado pela ditadura militar? É evidente, não é? Cada vez que estas coisas dão para torto, há sangue, pois há sangue, não é? Atenção ao pisar o asfalto. É muito curioso, não é? Porque vemos o asfalto e vem-nos à cabeça, não é, a construção do Chico, não é? Também aquele trabalhador vai cair e morrer sobre o asfalto, não é? Atrapalhando o sábado, se bem me lembro, não é? É isso mesmo. Não, e aqui também com este uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem? Quem é esta menina? Precisa ter olhos firmes, que é por um lado o retrato da inocência, por outro lado a chamada de atenção, como quem diz, tem que estar preparada, não é? Pois tem. Pois tem. Pois tem. E por isso é assim... uma pessoa pensa nestes homens e nestas mulheres que idealmente deveriam poder dedicar-se à sua arte, o que não significa que não tenham as suas opiniões políticas, como é evidente, não é? Mas que são, por um lado, querem-no fazer e, por outro lado, são obrigados a dissimular a sua arte. São obrigados a tatear
o poder para ver o que é que pode passar e o que não pode passar. E por isso, sabe, eu sou suspeito. Minha mãe era cancionetista. Mas, assumindo eu que sou suspeito, eu nunca gostei de certos discursos em Portugal de grande desprezo por aquilo que se apelidava o nacional cancionetismo. Dizendo, pois, mas essa gente só cantava coisas parvas e mais isto e mais aquilo, etc, etc. Eu já lhe disse que cheguei a presenciar a feitura de quadros de revista para o Parque Mayer. E como alguns quadros eram feitos de um modo óbvio para a censura cortar esses, na esperança que deixasse passar outros que estavam cheios de pequenas alusões, etc. O Parque Mayer, hoje as camadas mais jovens provavelmente ficarão espantadas a ouvir isso, mas o Parque Mayer era um foco de resistência. Porque as pessoas percebiam as graças e riam-se. E uma das formas de resistir... Utilizávamos a graça para dizer as verdades. Exatamente. Claro. Uma das formas de resistir é o riso. É mandar a mensagem para o poder: atenção, nós sabemos o que vocês estão a fazer. Nós reconhecemos-nos nisto. Sei lá, quando alguém teve a ideia de intitular um livro de dinossauro excelentíssimo, não é? Houve grande parte de um país que sorriu e que percebia o que estava em jogo, não é? E, portanto, você sabe ainda por cima, que, como você, mas eu por ser contemporâneo, que sou amigo de alguns dos que, antes do 25 de Abril, já faziam música de intervenção, mas não concordo com a arrogância com que às vezes se fala de pessoas que, sem nunca terem apoiado o regime, olha, ganhavam a sua vida cantando o que podiam. E lá está, muito facilmente eram encostados a uma facção ou outra, e muitas vezes injustamente, não é? E muitos deles foram crucificados e sacrificados durante muito tempo. E, aliás, persiste uma certa mácula em relação a determinados artistas que foram associados. É verdade. Eu não estou a dizer que não houve artistas que foram manipulados e outros que foram empurrados e apoiados pelo poder. Não sou assim tão ingênuo. Júlio, nós continuamos nós nos dias de hoje temos artistas que são convidados pelo presidente, pelo governo, e que vão cantar em festas, em acontecimentos. Está bem. Só que nós vivemos em democracia. A questão é que, na altura, os artistas também eram convidados para... E não se podiam recusar porque era uma questão de sobrevivência, Era complicado. Claro. Era complicado. Eu, por exemplo, quando li as cartas de minha mãe a meu pai, não é? Apanhei situações dessas. Com o meu pai a trovejar, com minha mãe a dizer: por favor, arranje uma desculpa e não vá a essa recepção e tal, e tal, e tal, e tal. E a minha mãe a dizer: vou fazer o melhor que puder e tal, e depois a dizer... disse que estava doente e tal, porque não podia dizer, pura e simplesmente, não vou. Claro, não é? Claro. Bom, terminamos então este Amor em fim de semana de eleições no Brasil. Escolhemos para hoje o Divino Maravilhoso, escrito em 1968 por Caetano Veloso e Gilberto Gil, cantado por Gal Costa, que vamos ouvir, e cá estaremos para depois comentar os resultados destas eleições, que ainda vão fazer correr muita tinta, parece-me. Ai, vão, querida. Olha, agora tive um pensamento sinistro. Enquanto for tinta. Porque a situação no Brasil está de uma maneira que podem fazer correr sangue. Outro líquido. Exatamente. Um beijinho, Júlio. Até amanhã. Bom fim de semana.
detém. Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba, exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer